Mas preste atenção numa coisa, autoconhecimento não é luxo, é ferramenta de sobrevivência, especialmente no ambiente corporativo. No livro Ego é o Inimigo, o autor Ryan Holiday alerta para o risco de você se apaixonar pela imagem que criou de si mesmo e esquecer de continuar crescendo. Ele diz que a pior armadilha do ego é acreditar que já sabemos quem somos. O ego acredita na etiqueta, se alimenta dela, mas na hora que ela desaparece, ele surta e deixa a gente sem chão. E uma forma de desarmar o ego é combater o medo de encarar o espelho. Algumas pessoas evitam se conhecer por medo do que vão encontrar. E se eu descobrir que não gosto do que faço? E se eu perceber que sou mais medroso do que eu pensava? E se minha vocação for um erro? Esse medo paralisa e a gente prefere se manter na superfície. Mas aqui vai uma frase para você guardar. O autoconhecimento não revela um monstro, revela sua humanidade. E sua humanidade é a sua maior força como líder. Qual dessas armadilhas já te pegou? Você vive se comparando? Você está no piloto automático? Você se define pelo seu crachá? Você tem medo do que vai encontrar se olhar com mais honestidade para dentro? Responder essas perguntas vai te ajudar a nomear os sabotadores e esse é o primeiro passo para desarmá-los. Aí, depois de fazer um autodiagnóstico, você pode partir para a ação. Quais são os caminhos possíveis para desenvolver um autoconhecimento verdadeiro, mesmo no meio da correria? Quais perguntas destravam clareza? E como começar a reconectar sua liderança com quem você é de verdade? Tem gente que acha que autoconhecimento é coisa de quem tem tempo, ou de quem faz terapia há anos, ou de quem faz sabático na Ásia. Mas preste atenção numa coisa, autoconhecimento não é luxo, é ferramenta de sobrevivência, especialmente no ambiente corporativo. E o melhor, ele começa com micro escolhas diárias, com pausas de 5 minutos, com a decisão de prestar atenção no que você sente, ao invés de ignorar. Eu vou te dar 3 ferramentas que eu uso há anos e que me ajudam muito nos meus exercícios de autorreflexão. A primeira delas, a gente pode chamar de o Diário das Emoções. Essa é simples, mas eu acho poderosíssima. Cria o hábito de, ao final do seu dia, responder 3 perguntas num caderno ou app de notas. 1. O que me deu energia hoje? 2. O que me drenou? 3. O que eu senti nas situações mais marcantes? Parece bobo, mas é um super treino de consciência. E você começa a perceber padrões. Pessoas que sempre te energizam, reuniões que sempre te esgotam, tarefas que te dão prazer de fazer, momentos que disparam a sua ansiedade. Isso é inteligência emocional aplicada, gente. Você começa a mapear seu sistema operacional interno. Olha o que o Dr. Market Brackett, da Universidade de Yale e fundador do Center for Emotional Intelligence, diz. Dar nome às emoções é o primeiro passo para desenvolver autoconsciência. Pessoas que conseguem identificar o que sentem tomam decisões melhores. Então vamos lá, pessoal, a ferramenta 2, que eu chamo de a regra dos 3 porquês. Antes de tomar decisões importantes, experimenta se perguntar: por que eu quero isso? Por que mesmo eu quero isso? Por que realmente eu quero isso? Essa repetição força a profundidade. Na primeira resposta vem o discurso pronto. Aí, passada a segunda, já na terceira, costuma vir a resposta verdadeira. Então vou dar um exemplo real. Eu quero ser promovida. Por quê? Porque quero crescer. Por quê? Porque eu quero ser reconhecida. Por quê? Ah, porque eu nunca me senti valorizada pela minha família. Bum! Caem os véus todos quando a gente olha para dentro com profundidade. A gente fica até meio em choque, se sente despida. Mas é a partir daí que a gente tem um território para explorar. Porque autoconhecimento é isso. Parar de viver no automático e estar sempre investigando os nossos impulsos. A terceira e última ferramenta, que eu chamo de a tríade do eu verdadeiro, é uma dinâmica simples que eu aconselho que vire uma prática semanal na sua rotina. Eu acho legal criar 3 colunas, cada uma com uma pergunta. Faz isso no seu bloco de notas, na sua app, no seu telefone, está sempre olhando para aquilo. Se pergunta, o que eu estou fazendo só para agradar os outros? O que eu faço que me faz sentir inteiro?
O que eu gostaria de começar a fazer, mas ainda não tenho coragem? As suas respostas vão te mostrar onde você está se traindo, onde está a sua verdade e onde estão as suas travas. Faz isso toda semana. Toma nota dessas respostas e vai analisando. Essa prática não é para você se julgar, é para você se enxergar. Uma vez eu mentorei um rapaz que trabalhava num banco e era bom com números, mas odiava a rotina que tinha naquele emprego. Aí logo na primeira sessão ele me disse: acho que só vou aguentar mais uns 2 anos aqui e depois eu me acho. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi: e você já se procurou? Ele ficou olhando para mim sem entender muito bem e eu reforcei: ninguém se acha se não se procurar. Premissa básica. E esse processo só acontece, gente, se a pessoa olhar para dentro e se encarar com coragem e honestidade. Aí eu dei as 3 perguntas a ele, aquelas 3 que eu acabei de falar para vocês. Aí ele começou a anotar, né, o que deixava ele irritado, o que fazia ele vibrar. Aí, passados uns 2 meses, ele já conseguia identificar as respostas que sempre se repetiam. E aí, ele descobriu que o que ele curtia mesmo fazer era ensinar os colegas a resolver pepinos no Excel. Aí, com essa clareza, a gente foi procurar os tipos de trabalho e de empresa onde ele poderia virar um solucionador do Excel. Conclusão, hoje ele trabalha numa EdTech, criando cursos de produtividade, onde o Excel é a grande ferramenta de organização das rotinas mais produtivas. Ele ainda ganha menos do que ganhava no banco, mas está muito mais realizado e feliz, porque ele sente que encontrou o próprio caminho e que agora sim está numa jornada de evolução.